Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar o assunto referente à absorção de nutrientes. Uma vez contextualizada a nutrição de plantas e abordado o sistema reticular, vamos falar da absorção de nutrientes propriamente dito. Bem, então, o capítulo que vai ser abordado é do livro, está aqui embaixo, Nutrição Mineral de Plantas, de Fernandes, 2016, e é o capítulo 5. E o nosso objetivo é entender os principais transportes de nutrientes na parede celular e na membrana plasmática das células, que é onde ocorre o processo de trocas iônicas. E isso vai ajudar vocês para entender o processo de absorção dos nutrientes e levar isso para situações práticas, tá? Será abordado aqui pelo Moodle, e se vocês precisarem de computador, celulares, caneta, papel, internet, bastante anotação em seu caderno, e a forma de avaliação será um questionário lá no Moodle, está bem? Bom, transporte através da parede celular da membrana plasmática. Os organismos mais primitivos já existentes na Terra, os primeiros organismos, já possuíam uma parede celular protegendo, mesmo que fosse unicelular. Então, as membranas, a parede celular, ela é de extrema importância para isolar o meio interno de uma célula com o meio externo, mas que esse isolamento seja seletivo por parte da célula. Então, a célula teria condições de controlar o que está no meio interno com o meio externo. Tá? E isso é muito importante. A vida depende disso, de qualquer tipo de vida. Bom, então, uma vez dito que as células sejam as células que possuem apenas um núcleo ou várias organelas sem um núcleo, todas elas possuem uma parede celular e uma membrana plasmática. A parede celular confere maior rigidez, e suporte a danos mecânicos, enfim, rigidez. Já a membrana plasmática é a estrutura que fornece a seletividade exigida entre as células. É um material rico em proteína, lipídios, gordura, para facilitar a seleção de íons que possam entrar no interior da célula. Então veja, o quanto é importante a parede celular, onde no interior da célula, o interior da célula é um meio hipertônico, ou seja, rico em sais, em íons, em ânions, em cátions, enfim, rico aqui em soluções iônicas. E o meio externo é o meio hipotônico, interno hiper, externo hipotônico, Então, a célula precisa de manter esse controle iônico interior para que possa realizar suas funções vitais. Vamos ampliar aqui esse corte que está em preto aqui, Vamos ampliar ele e ver a estrutura da parede celular da membrana plasmática. Lembrando que aqui eu tenho uma célula A e aqui uma célula B. Ampliando, eu temos essa situação, aqui na célula B. Aqui na célula B eu tenho a estrutura da membrana plasmática, rica em lipídios e proteínas. E aqui, ainda na célula B, eu tenho aqui uma camada da parede celular, que está em contato com a parede celular da célula A. Nesse meio aqui, a gente chama de espaço intercelular. Espaços intercelulares existem entre a parede celular, que aqui nesse meio ocorre trocas iônicas. Mais à frente eu vou dizer aqui sobre a CTC da raiz, o local que troca cátions na raiz. Mais lá na frente, um outro vídeo, eu falo sobre a absorção de nutrientes na membrana plasmática, que é o
efetivamente o que ocorre aqui na estrutura em azul lipoproteica, que é a membrana plasmática, tá? Então, aqui está a célula vegetal destacando a parede celular e a membrana plasmática, onde ocorre o deslocamento de íons pelos macro e microporos e através dos transportadores de membrana até o citossol aqui. Então, a gente vai comentando sobre isso. Pessoal, então eu quero chamar a atenção agora para esses espaços intercelulares que ocorrem aqui dentro da parede celular, entre essas estruturas verdes aqui, que eu estou chamando, vou chamar aqui de microfibrilas, onde nas superfícies dessas microfibrilas está carregado de cargas negativas, que vai realizar trocas com cargas positivas, que ocorrem no espaço intercelular, entendeu? Então, veja o aumento aqui, então, um aumento microscópico dessa parte verde, que é as microfibrilas. Então, aqui está. A parede é formada principalmente por uma rede de microfibrilas de celulose interligadas por feixes de glicanas. Olha os feixes de glicanas, né, que está unido a essa parede, essa rede de microfibrilas, tá? Estrutura dos blocos de construção de substâncias péptidas, ácido de poligalacturônico, depositado nas microfibrilas da parede celular. Então, esses feixes de glicanas a gente chama de ácido poligalacturônico. E esse ácido poligalacturônico é rico em cargas elétricas negativas aqui, né? E essas cargas elétricas negativas é como se fosse lá os colóides do solo, por exemplo. Então, é uma região carregada de carga elétrica negativa que consegue reter cátions como cálcio, potássio, magnésio, aqui na região entre os espaços intercelulares, tá? Então, isso é importante. Veja mais à frente. Essas cargas negativas é importante para garantir a entrada de cátions no interior do citossol, passando por essa região. Então, essa região carregada de cargas negativas auxilia na absorção de cátions do meio externo ou lá da epiderme, que vai entrando pela via simplástica ou apoplástica até, né, a parede celular e assim entrar para o citossol e assim ir até lá o cilindro central da raiz, tá? Então, quanto mais cargas negativas tiver, maior é a capacidade de conseguir resgatar esses íons. Ó, veja só, aqui tem uma tabela que mostra aqui, ó, a parede celular formada principalmente por uma rede de microfibrilas de celulose interligadas por feixes de glicana. E aqui está a composição dessa parede celular, onde mostra que a composição dela em culturas como trigo, milho, veja o milho, né? Na parede celular do milho, 35% da matéria seca ali contém, então, celulose, né? 26% em aveia. Então, a folha do milho ela é um pouco mais resistente a danos mecânicos do que a folha da aveia. Se você pegar a folha da alface, que é muito sensível, né? Nós até alimentamos de alface, a quantidade de celulose na folha de alface é muito baixa, né? Então, é baixa em concentração de celulose. Bem, então veja, diversas substâncias que estão incrustadas ou apenas sobrepostas às microfibrilas de celulose têm grande importância para a nutrição de plantas em função, né, de fornecer resistência, danos mecânicos, né, e em função de ajudar a auxiliar na absorção dos nutrientes, porque possui uma maior carga de elétrica negativa, né, que auxilia aí na absorção dos nutrientes. Ainda há uma diversidade grande de proteínas e lipídios que caracterizam a membrana celular, que está logo aposta ali à parede celular, né? Ó, entretanto, são as deposições de ácidos poligalacturônicos e seus ésteres, né, com as cargas negativas, que formam então as substâncias pépticas, que afetam intensamente a circulação de íons dentro através da parede celular, que é o que eu comentei com vocês, que quanto maior a densidade de carga negativa, maior o movimento de cátions nesse espaço.
Lembrando, pessoal, deixa eu comentar esse tópico. Estrutura de blocos, estamos referindo a esse quadrado aqui, estrutura de blocos de construção das substâncias pépticas e ácido poligalacturônico depositados em microfibrilhas de celulose da parede celular. Então, o que a gente quer dizer com isso aqui, então? Quanto maior a densidade de cargas, maior a capacidade de conseguir translocar cátions, e quanto maior é a rede de microfibrilas, né, que tem maior concentração de ácido poligalacturônico aqui na superfície, isso garantirá uma maior rede de microfibrilas ou uma maior resistência da parede celular em volta da membrana plasmática. Então, o que está em azul aqui é o arranjo das microfibrilas da parede celular. E isto confere resistência, pessoal. Por quê? Porque quanto maior quantidade de carga elétrica em volta das microfibrilas aqui, garantidas pela deposição de ácido poligalacturônico, representa que terá uma maior condução e presença de cátions, dentre eles cálcio. E aí que formará então as substâncias pépticas, que é ricas em cálcio e magnésio. Então, pessoal, veja que uma coisa puxa a outra. Quanto mais cargas, quanto mais microfibrilas, terá então maior quantidade de ácidos poligalacturônicos e assim a célula será mais resistente. Ainda, quanto maior quantidade de microfibrilas, maior a quantidade de carga elétrica negativa, que conferirá maior condução, ligação, presença de cálcio e magnésio, que garantirá essa rede de estrutura uniforme, trançada na parede celular. Isso tudo para dizer o seguinte, que quanto mais cálcio, mais magnésio e quanto mais substâncias pépticas em volta da parede celular, assim garantirá muito mais resistência em volta da célula, o que reduzirá efeito como necroses em frutos e folhas. Tá? Então, tudo isso para falar para vocês que a presença de cálcio e magnésio influencia na presença de substâncias pépticas, que garantirá resistência na parede celular. Tá? Então, plantas bem nutridas com cálcio e magnésio terão uma parede celular muito mais resistente, que garantirá resistência às adversidades biológicas e adversidades mecânicas, físicas, a estresses, né? Então, pessoal, fica a lição de que a planta tem que estar bem nutrida para garantir maior concentração de substâncias pépticas e de construir uma parede celular bem feita, tá? Prosseguimos. Então, tudo isso que eu acabei de comentar com você está aqui nessa transparência falando, então, dessa rede de microfibrilas aí da parede celular, tá? Preste bem atenção nisso daí. Eu quero chamar a atenção para você aqui o seguinte, que as microfibrilas não têm essa capacidade de expandir. Ela é rígida, já comentei isso aqui, né? Aqui, ó, rigidez, fornece rigidez, né? E suporte físico. Nessa região, né? Essa parede celular aí, ocorre uma acidificação desse espaço livre e, portanto, nesse local, se está ocorrendo a acidificação, é porque está ocorrendo, então, a extrusão de prótons, liberação do interior da célula para o exterior da célula, que é a região da parede celular, que é um local que vai ficar rico em prótons. Daí, dessa região do espaço livre, a gente chama de espaço livre aparente, ou ELA, mais à frente a gente comenta, essa concentração de prótons ela é expulsa para o exterior da planta. E lá na rizosfera, já cheguei a falar isso em outros encontros, na rizosfera é uma região ácida, é uma região modificada e especial, onde há extrusão de ácidos orgânicos, prótons e até nutrientes. Né? É uma região de contato íntimo da raiz com o solo, onde há uma diversidade muito grande de íons e micro-organismos. Tá? Então, na parede celular já começa a acontecer esse processo de acúmulo de prótons. Então, nesse local, entre os espaços das microfibrilas, a gente chama então de espaço livre.
Nesse espaço livre está presente, então, prótons extrusados, né, do meio interior que passou pela membrana plasmática e ainda alguns ácidos ou até outros íons, tá? E ali começa o caminho inverso até chegar na rizosfera, tá? Então, nessa região, pessoal, nós chamamos, né, ali de espaço livre aparente, que é essa região, é esse espaço existente entre as microfibrilas, ali onde está carregado de ácidos poligalacturônicos, né? Na verdade, esse espaço está dividido em dois. É um espaço em que a água e íons circulam livremente e outro em que íons de um sinal circulam livremente, enquanto que íons de outro sinal têm sua circulação restrita. Então, quais os que têm circulação restrita? São cátions e os catiônicos, porque em volta das microfibrilas está rico de ácido poligalacturônico que possui carga elétrica negativa. E se há a existência de carga elétrica negativa, esses ânions, né, ou essas cargas negativas, atrairá os cátions, como cálcio, magnésio e potássio. Então, essa região do espaço livre aparente é uma região de livre circulação de ânions e de restrição de circulação de cátions, porque os cátions ficarão atraídos pelas cargas negativas dos ácidos poligalacturônicos. Então, essa é uma região de intensa movimentação de íons e moléculas orgânicas, muito parecido com o que ocorre lá na solução do solo, na fator intensidade do solo. É, né? Uma região muito dinâmica de entrada e saída de cátions, ânions e substâncias orgânicas, tá? As substâncias orgânicas também podem ter uma certa resistência se elas forem possuírem na sua superfície uma maior concentração de carga positiva. Nessa região do ELA, o ELA é o espaço livre aparente. E esse ELA, ele aparece aí com frequência em toda a disciplina. Então, pessoal, está aí a região do ELA. Qual é a região? É a região entre uma célula A e célula B, né? Aqui, ó, espaço livre aparente. Por que livre aparente? Porque aparentemente está livre, mas nem todos. Para os cátions, não. Ou para a maioria dos cátions, não. Pode até ocorrer movimentação de cátion para o interior da célula, mas existe uma certa resistência porque as cargas negativas dos ácidos poligalacturônicos conseguem atraí-los, né, e ficar retidos. Já os ânions, como fosfato, né, já possui uma liberdade maior para translocar. Tanto é que os fosfatos e nitratos já são absorvidos nas células da epiderme mesmo, que é o primeiro tecido de células ali na região rizosférica, né? Enquanto que potássio, por exemplo, que é um cátion, né? Um íon catiônico, ele vai ser absorvido em maior quantidade apenas quando é interrompido pelas estrias de Caspore. Então, fosfato, logo que inicia o transporte de solutos ali na entrada da epiderme, esse fosfato já é absorvido por células da epiderme ou da exoderme mesmo. Já o potássio não, ele persiste o movimento simplástico ou haploplástico até encontrar a barreira da endoderme, que é as estrias de Caspary. E ali ele vai ter que ser absorvido se a planta solicitar, né? Mas esse potássio está numa região chamada de ELA, que é o espaço livre aparente, que está carregado de cargas elétricas negativas pelos ácidos poligalacturônicos e também cargas elétricas positivas de outros cátions. Então, ali está uma concorrência, está uma concentração de íons ali ocorrendo. E é na membrana plasmática, essa estrutura em azul aqui, que vai ocorrer essa absorção de cátions. E para a entrada desses cátions
no citossol, ou no plasmalema, ou ali no citoplasma, quem vai selecionar isso daí são as proteínas específicas que realizam a absorção. E essas proteínas, elas estão inseridas na membrana plasmática. E a planta que passa a ordem para essa entrada desses cátions para o interior do citoplasma. E quando é que a planta passa esse sinal? Quando a concentração osmótica já está permitida ou está reduzida a padrões de, então, permitir a entrada para o interior da célula, né? E isso ocorre quando a planta transpira muito, quando a planta está realizando uma alta taxa de fotossíntese. Então, aí eu tenho uma tendência de entrada de maior concentrações de cátions para o citoplasma. Se a planta para de fotossintetizar, então vai reduzir a entrada de cátions, né, para o interior da planta. Então, eu já comentei isso que está nesse texto, né? Já falei aqui da estria de Caspari, que está ali na endoderme, que é o limite, que é o obstáculo, e ali será então selecionado esses cátions de acordo com a demanda da planta, né, em função do potencial osmótico interior do citossol, né? Bem, então aí está dizendo o que ocorre no ELA. Então, pessoal, no ELA, né, é uma região em que íons estão à deriva. No ELA, é uma região em que os íons podem ser absorvidos para o interior da célula ou extrusados para o exterior da planta, né? Então, quando os íons estão no ELA, pode-se dizer não. É verdade que ainda não foi absorvido, apenas está entre as células da raiz, que é onde ocorre a absorção dos nutrientes, e ali está fácil para retorno ou ser extrusado. Mas pode ser selecionado e passado pela membrana plasmática e assim então ser absorvido para o citossol, para o interior do citoplasma, né? Então pode ser facilmente perdido para o meio externo ou por simples difusão. Se estiver com a concentração muito alta no interior da planta, será então simplesmente, né, por difusão, sair da planta, né? Esse é o conceito lá da difusão, né? Então, ó, só são considerados realmente absorvidos os íons que atravessam a membrana plasmática e passam para o espaço interno da célula, como o local lá do citossol. Entrou no citossol, ali os íons terão outros destinos, mas já está absorvido, está dentro da célula. Foi absorvido, está no interior da célula e fica muito fácil para entrar para o cilindro central. Se está no interior da célula, fica fácil de passar entre as células da endoderme, porque ocorre então a passagem de nutriente entre célula a célula através das plasmodesmos, que são espécies de janelinhas existentes entre uma célula e outra, né? Mas o fato é que tem que entrar na célula, e para entrar na célula a planta seleciona, que é o que ocorre na parede celular, né? Ou até mesmo lá nas estrias de Caspari, tá? Importante isso, pessoal. Então, os íons, né, que são cátions e ânions, estando no ELA, né, ele pode voltar para os espaços intercelulares ou sair do espaço livre e então entrar no citossol, que aí sim foi absorvido. Tá beleza? Fica aqui essa mensagem destacada em vermelho, que é o seguinte, ó. Seguir a via simplástica, que é aquele espaço entre uma célula e outra até chegar na célula da endoderme, é uma maneira de contornar as limitações, porque aí não estará no ELA. Lá dentro do ELA possui, né, superfície carregada de carga negativa. Então ali possui restrições. E é uma maneira de evitar, né, essas restrições ao deslocamento que os íons enfrentam nos diversos compartimentos do ELA, do espaço livre aparente. Então, a via simplástica é uma boa maneira para isso. E a via simplástica diz que já ocorre absorção nas células
do primeiro tecido ali, que é da epiderme e depois da endoderme, como eu já mencionei e como está escrito aqui, ó, que as moléculas de fosfato já ocorrem sua absorção nas primeiras camadas de células epidérmicas e corticais, né, nas primeiras células do córtex, que é a exoderme, né? Já o potássio e a sua movimentação ocorre mais pela via apoplástica, que é aquela, né, contornando os espaços entre as células. O simplástico é o atalho no meio da célula, né? Então, e aí esse potássio então será barrado lá na endoderme e ali terá que ser absorvido se a planta estiver realmente precisando. Então, pessoal, aqui está uma transparência que mostra então um resumo geral do que acontece lá nas células da epiderme, né? Então, imagine que essa estrutura aqui é aquele corte transversal da célula da raiz, que do lado mais esquerdo aqui está a epiderme, logo a exoderme, e logo depois células do córtex, e logo chego nas células da endoderme, que possui as estrias de Caspary, que passou por aí, já vem as células do periciclo, e ali as células do cilindro central, onde possui os feixes vasculares, que aqui então, uma vez que já foi absorvido, que vai para a folha, realizar fotossíntese, né? Então, aqui nesse esquema está sendo imaginado células ali na região da raiz, né, que vai ocorrer então a absorção desses nutrientes. E o que foi dito já aqui é que ânions são absorvidos preferencialmente nas primeiras células, tanto células epidérmicas quanto células exodérmicas, ou até mesmo as primeiras do córtex, né? Já os cátions, como potássio, estes já são absorvidos em maior concentração lá no final, quando é então barrada pelas estrias de Caspary ou pelas células da endoderme. Então, os cátions, como potássio, ele segue a via apoplástica, que é o espaço ocorrido entre as células até ser barrado pelas estrias de Caspary, que é essa camada rica em suberina. Já os ânions, eles já podem ser absorvidos, já são em grande concentração, em grande quantidade absorvido pelas células iniciais, e essa absorção ocorre aqui na parede celular e na membrana plasmática das primeiras células. Toda célula possui parede celular e membrana plasmática, né? Todas as células, inclusive as células da endoderme. A diferença é que as células da endoderme ainda estão em volta, protegida pelas estrias de Caspary, né? Que é essas estruturas ricas em suberina. Então, por que o potássio prefere a via apoplástica? Uma boa pergunta de prova, né? Ora, por quê? Porque é um cátion. E o que ocorre com a translocação de cátion lá no ELA? Onde fica o ELA? O ELA é que esse espaço entre a parede celular de uma célula e outra, né? E aqui numa membrana celular de uma célula e outra, essa região. Nessa região está rico de cargas negativas dos ácidos poligalacturônicos, que consegue limitar então o transporte e a locomoção de cátions. Então, cátions são melhores transportados e movimentados pela via apoplástica em função disso, porque eles estão mais livres, né? Já os ânions podem ser translocados facilmente nessa região do ELA, porque ali está carregado de carga elétrica negativa, e isso causaria uma repulsão com outros ânions nessa região. Então, por isso, prevalece movimento de ânions na região do ELA, com facilidade de absorção nessa região. E os cátions terão que ser absorvidos só quando, ou em grande concentração, quando é interrompido ou barrado pelas estrias de Caspary, né? Então, é por essa situação, né? Então, resumindo novamente, que ânions são absorvidos nas primeiras células epidérmicas e corticais ou exodérmicas, já os cátions são absorvidos lá próximo ou nas células da endoderme. Quando eu falo absorvido, volto a repetir, a absorção ocorre quando o nutriente entra para o interior
da célula, que é o citoplasma ou o citossol, tá? Depois que está no interior da célula, fica fácil a sua movimentação de célula a célula até passar pela célula da endoderme e chegar no cilindro central. Lembrando que cátions também podem ser absorvidos nas primeiras células, né? Mas a predominância que ocorre, então, a absorção de cátions, como potássio, nas células finais lá da endoderme, né? Por conta da resistência que existe no ela, né? Assim como fosfato também podem ser absorvidos lá nas células da endoderme, só que em muito menor concentração, né? Este é o caminho, tá? Essa figura ela pode aparecer e você ter que explicar toda ela com detalhe. Aqui eu tenho as estruturas das microfotografias dos plasmodesmos, que é essa ligação entre uma célula e outra aqui, ó, né? São plasmodesmos, aqui, microfotografia. O que eu estou me referindo de células epidérmicas é essas células que estão em contato íntimo com o solo. Células exodérmicas é essa camada de célula que já possui alguma quantidade de cera, né, logo atrás da epiderme e logo antes do córtex. E células corticais, essas células aqui do córtex. Então, muitos nutrientes já são absorvidos nestas células aqui, principalmente os aniônicos. E os nutrientes catiônicos são mais absorvidos próximo aqui às células da endoderme, tá? Então, por quê? Porque existe uma resistência entre entre o espaço livre aparente das plantas para os íons, né? Ou, desculpa, para os cátions, né? Então, os ânions não possuem essa resistência de movimentação no ela, e os cátions possuem, tá? O espaço livre aparente, que é o ela, é dividido então em dois espaços. O livre em água, que é aquele que a água e solutos circulam livremente, e o espaço livre de Donan, que é aquele onde existem limitações para a circulação de íons, como o potássio, por exemplo. Então, tem local que existe limitação para, né, o potássio, ali caracteriza o Donan, que está dentro do ela, né? E o livre de água, que está livre para a circulação dos solutos, que também está dentro do ela. Estes espaços daí são ricos em cátions e ânions e concentração de água. E aí, quando entra em contato com o solo, há então essa movimentação, essa sucção, essa absorção de nutrientes do solo por conta do contato com o solo e ali promover então a absorção do tipo causada por difusão e por interceptação radicular. Lembrando que nessa região onde caracteriza o ela, é o que nós chamamos de capacidade de troca de cátions das raízes, ou a CTCR, né? É onde está presente aquelas cargas negativas dos ácidos poligalacturônicos e ali ocorre trocas de cátions, né? Ali nós chamamos de CTR na raiz. A concentração desses ácidos poligalacturônicos lá nas microfibrilas na região do ela tem outras consequências, e aqui eu vou mostrar para vocês, né? Então, o que acontece? Quando há uma redução da concentração de cargas negativas aqui nessa região das microfibrilas, ocorre então uma movimentação maior de cátions. Aqui está uma densidade, né? Então, quando tem essa menor concentração de cátions nessa região, o fluxo é melhor, porque a concentração de cargas negativas é menor, né? Então, o fluxo é melhor, né? Maior, pode-se dizer. Se tem menos carga negativa, tem menos cargas para atrapalhar o fluxo. Então, o fluxo de cátions é maior, né? Melhor, né? Isto pode ocorrer quando, né, nós temos cargas elétricas negativas nas microfibrilas, que é o caso ali dos ácidos poligalacturônicos. Aí existe uma situação em que o seguinte, ó, as monodicotiledôneas, né, que são aquelas
plantas que quando emergem dois cotilédones, a velocidade a concentração de cargas, não é velocidade, a concentração de cargas em monodicotiledôneas é menor do que as monodicotiledôneas é quando emitem apenas um cotilédone, né, de mono. E nessas plantas, a concentração de cargas nas microfibrilas é menor. Já nas dicotiledôneas, que é quando emite dois cotilédones, a concentração de cargas nessa região do ela é maior. Então, portanto, o fluxo de cátions na região do ela das monodicotiledôneas é maior. O fluxo é maior porque tem menos cargas elétricas, né? E já nas dicotiledôneas, o fluxo é menor porque é uma maior densidade de cargas elétricas, como ocorre aqui, né? Então, se o fluxo de íons é menor, é uma dificuldade maior para que a planta absorva nutrientes, né? Então, é interessante que se tenha concentração de nutrientes no solo em abundância, que tenha água em abundância e que os fatores ambientais que promovem a fotossíntese, que é lá transpiração, tudo isso daí sejam favoráveis para que as dicotiledôneas reduzam esse prejuízo aí, que é a dificuldade de translocação desse fluxo de cátions nessa região do ela, tá? Então, aqui nessa transparência é dito isso que eu disse para você, né? Onde vejo aqui, ó, em uma superfície de pequena densidade de cargas, um íon monovalente como potássio seria atraído com muito maior facilidade, dificultando o fluxo. Isso também, né, ocorre, né, com o cálcio, por exemplo, né? Outra situação que é também considerável é o seguinte: quando nós temos um cátion monovalente, ele tem uma força X para ser atraído com uma carga negativa. Quando eu tenho um cátion trivalente, que é 3 cargas positivas, essa força é 3 vezes maior. Então, o fluxo desses nutrientes nessa região, o fluxo desses cátions trivalentes nessa região do ela é menor ainda quando comparado ao fluxo de um cátion monovalente. Então, os trivalentes têm maior dificuldade de movimentar nessa região e os monovalentes maior facilidade de movimentar nessa região. E se nessa região estiver com muito baixa quantidade de carga elétrica negativa, devido aos ácidos poligalacturônicos, é maior a facilidade de entrar potássio, né? Mas isso nem sempre é bom, né? É sempre bom ter ácido poligalacturônico, porque lá contém as substâncias pêcticas que fornecem rigidez à parede celular, né? Então, meus queridos, fica aqui a explicação de dizer para você que é no sistema radicular das plantas, região onde ocorre maior acúmulo de alumínio por conta dessa CTCR aqui da região, que consegue segurar, né, absorver esse alumínio aí. Então, nessa região, nunca que você vai encontrar acúmulo de fósforo ou de nitrato. Não, porque ele passa livre, porque ele é expulso, porque lá tem carga elétrica negativa, tá? Então, preste bem atenção nessa dinâmica, tá? Por isso que plantas do cerrado possuem sistema radicular tortuoso também, porque acumula muito alumínio nas raízes. Então, pessoal, esse entendimento ele tem que ficar claro, tá? Do que é o ela e o espaço livre de água, o espaço livre de dona, e o que interfere nessas cargas negativas dos ácidos poligalacturônicos, quanto da sua maior ou menor concentração aqui nas microfibrilas. Então, se eu tiver uma grande quantidade, uma alta concentração de ácido poligalacturônico, isso é bom? É bom porque tem muito cálcio e magnésio e confere resistência ou rigidez à parede celular, né? Mas
O solo terá que ter uma grande oferta de cátions, como potássio, como magnésio, porque se estiver com baixa oferta, e se nessa região do ELA for muito rico em carga elétrica negativa, vai ficar com cálcio e magnésio muito preso aí. Outra situação, se o solo não possuir alumínio trocável ou acidez trocável no solo, alumínio não será absorvido, né, pelas plantas, portanto, essa região aqui não terá alumínio. Então, terá uma grande oferta de carga elétrica negativa para absorver cátions nessa região. Então, portanto, eu terei que fazer uma boa adubação potássica com cálcio e magnésio para que cálcio, magnésio e potássio consiga passar por essa região, consiga ser absorvido e chegar lá na folha e fazer a fotossíntese, tá? Então, tudo é o equilíbrio, pessoal. Então, e já começa pelo solo, né? O solo, a solução do solo tem que estar bem equilibrado de nutrientes e água, para que, quando chegar aqui nesses fatores fisiológicos da planta, a absorção segue com êxito, né? Com bastante qualidade. Na verdade. Bom, pessoal, o próximo encontro será aqui de membrana plasmática, é o próximo vídeo.